Olá, gente! Mais uma semana, mais um Papo de Cobra. A gente está aqui de novo. E o nosso tema de hoje é um tema que eu não queria gravar esse vídeo. Eu vou explicar logo para vocês por que eu não queria gravar. Mas a quantidade de gente que mandou nos comentários aqui do canal, ou mandou por e-mail, né, no papodecobra@gmail.com, mandou pelo Twitter, mandou pelo Instagram. Foi tanta gente que eu tive que mudar de ideia e a gente vai falar sobre aquele acidente da médica que foi picada por uma cobra numa cachoeira em Mato Grosso em alguns dias atrás. Vocês devem ter lido isso na imprensa. Então esse é o nosso tema de hoje. Vamos explicar essa história com bastante detalhe. Vamos entrar com a vinheta. Bem, gente, então vamos falar sobre essa história do acidente com cobra na cachoeira que uma médica foi acidentada. Primeiro eu queria explicar para vocês por que eu não queria fazer esse vídeo. Porque eu não gosto, vocês sabem que o canal ele é basicamente um canal científico, né? A gente tenta transformar a informação científica numa linguagem mais acessível para todo mundo, que todo mundo possa entender. Mas não é um canal sensacionalista. Então, muitas vezes dessa história, a pessoa foi picada, tá mal no hospital, não sei o que, fica muito sensacionalista. E aí eu não queria fazer isso, mas foi tanta gente pedindo que eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu já vou avisar para vocês, eu não vou botar vídeo dessa médica na água, na cachoeira, sendo picada. Eu acho que não precisa disso, a gente não precisa expor. Então eu queria que vocês entendessem, seguindo uma parte ética que esse canal sempre teve, a gente vai falar de um acidente sem dar muito detalhe da pessoa, ok? Qualquer coisa que vocês queiram ver, tem na imprensa, vocês podem se informar. Bem, fazendo um resumo da história. Uma médica estava num parque ambiental, numa cachoeira, alguns dias atrás, e de cima da cachoeira, né, durante o banho de cachoeira, caiu uma cobra em cima dela, que a picou, era uma cobra venenosa, causou um acidente, e o pessoal do parque, um médico, uma enfermeira, conduziu essa médica, né, acidentada, até um polo de atendimento, a cidade onde tinha polo de atendimento, que tinha o soro antiofídico, e recebeu o soro e está ainda, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda está em estado grave, infelizmente, no hospital. Pode ser que quando vocês estejam assistindo o vídeo, talvez a história já tenha se desenvolvido e a gente está torcendo para que ela se recupere bem. Tá? Então já desejo aqui a ela e os familiares, os amigos, uma boa sorte aí, espero que tudo aconteça bem. E vamos agora, em função disso, eu falei para vocês, eu não vou mostrar o vídeo do acidente em si, mas eu vou mostrar para vocês o vídeo da cobra para vocês verem qual é. É esse vídeo aqui. Então, essa cobra que causou o acidente na médica, que o pessoal na imprensa fala que é uma jararaca, sim, é uma jararaca. E a pessoa até na região lá do Mato Grosso chama de jararaca boca de sapo. Em vários lugares a gente chama de jararaca boca de sapo. É uma bótrops, né? A gente falou de várias bótrops aqui, essa também é uma bótrops, só que é uma bótrops mugine. A gente tem um vídeo dela aqui, tá? Depois, se vocês quiserem ver com mais detalhe, vocês podem acessar o nosso vídeo. Eu vou até botar o link aqui em cima para depois vocês verem o vídeo da Bótrops mugine. Mas nesse vídeo, né, que saiu da imprensa, do que causou o acidente, no vídeo você não consegue ver muito bem o animal. Então eu vou mostrar para vocês num outro vídeo, né, qual é a Bótrops mugine, como é que ela se comporta. Um vídeo que eu filmei de outro exemplar da mesma espécie para você ver. Olha esse vídeo aí.
Bem, então foi a Bothrops mugine que causou o acidente, a gente já sabe qual é o animal. Pelo relatos que eu vi na imprensa na família, ela caiu, então a cobra caiu da cachoeira e picou ela em dois lugares, no queixo e na mão. Tá? E isso, vocês sabem, o veneno de jararaca ele causa um inchaço muito grande. Né? No local em que tem o acidente, né, a picada, incha com muita facilidade. E nessa região aqui acumulou o quê? Bloqueando as vias respiratórias. Né? Então, o primeiro grande problema foi o local em que causou o trauma. Né? Então, teve um inchaço considerável aí. E pelo que a gente viu na imprensa, o que aconteceu? Esse inchaço bloqueou 70% das vias aéreas da médica. Então, ela estava com dificuldade para respirar. Então, tinha duas possibilidades aí que os médicos atentaram. Primeiro entubar ela, né? Botar um tubo para que ela pudesse respirar. Mas qual é a grande preocupação dos médicos? Né? É que esse tubo pudesse levar a uma pneumonia, né? E nessa época que a gente está vivendo agora de pandemia, de Covid, uma pneumonia podia desenvolver e talvez até alguma coisa pior. Então, os médicos preferiram não fazer isso, segundo a gente está informado. E preferiram fazer uma traqueostomia. O que é isso? É cortar aqui a traqueia, né, do paciente e que ela, em vez de ela respirar pelo nariz, porque isso aqui está tudo inchado, está bloqueado, ela começa a respirar pela traqueia. E é isso, a situação está nesse momento, ela está internada, né, respirando agora através da traqueostomia, e a gente está torcendo muito para que ela se recupere bem, mas a situação é realmente uma situação grave. Bem, agora eu queria responder algumas perguntas sobre isso tudo. Agora vamos sair do caso em si, né, para a gente não expor mais do que a gente já expôs a pessoa. E vamos pensar um caso genérico e vamos tentar responder as perguntas que mandaram lá no papodecobra@gmail.com. A primeira pergunta foi: cobra venenosa vive dentro d'água? Bem, a resposta é não. Ela não vive dentro d'água. A maior parte das jararacas, ela não vive dentro d'água. O que não significa que ela não possa entrar na água. Ela entra na água, várias espécies de Bothrops entram na água. A Bothrops mugine também entra na água. Eu não sei se vocês lembram, alguns meses atrás a gente publicou aqui no canal um vídeo falando de uma Bothrops jararaca, né, uma jararaca comum, que foi encontrada em uma praia aqui do Rio de Janeiro, a Praia da Urca. Tem um vídeo aqui, depois vocês podem dar uma olhada também. Então elas podem entrar na água. Agora imagina, ela está num rio que tem uma correnteza e desemboca numa cachoeira, que parece que foi o caso. Então, ela nadando ali com a correnteza, ela foi arrastada pela cachoeira, é o que se acredita, e ela caiu em cima da médica que foi acidentada. Aí a segunda pergunta que fizeram muito foi o seguinte: ué, mas a cobra consegue dar um bote dentro d'água? E a resposta é: normalmente não. Se ela não tem ponto, a gente já falou aqui várias vezes que a cobra ela tem que ter um ponto de apoio, né, para poder dar o bote. Ela fica 2/3 no chão e dá o bote 1/3 do corpo só. Né? Então 2/3 no chão e 1/3 só ela se desloca. Na água ela não tem ponto de apoio. Então, teoricamente, no mar, num rio caudaloso, ela não consegue dar bote. O que aconteceu nesse caso? A cobra caiu em cima dela. Então, quem era o ponto de apoio? A própria pessoa. Então, no que ela caiu, ela tinha ponto de apoio, né? Bateu na médica e o próprio ponto de apoio foi suficiente para dar um bote. E por isso o acidente aconteceu em lugares que normalmente não acontece, né? No rosto, né? No queixo e no pescoço. Normalmente os acidentes não acontecem aí, né? Normalmente os acidentes acontecem no pé e na perna, ocasionalmente na mão quando a pessoa está lidando. Nesse caso foi uma grande exceção. E essa coisa do acidente no rosto, no pescoço, quando eu fiz o meu doutorado, que foi trabalhando com acidente ofídico, eu passei 2 anos praticamente dentro de um hospital onde era referência para tratamento de acidente ofídico. Então, gente, eu vi chegar dezenas de pessoas acidentadas por jararaca, né, por cascavel, mais por jararaca até. E 70%, talvez até mais, desses acidentados tinham a picada no pé ou na perna, um pouco menos nas mãos, né?
E, para falar a verdade para vocês, nesse período todo que eu fiquei dentro do hospital, estudando e vendo os pacientes, acompanhando os pacientes, eu não vi nenhum caso no rosto. Então você vê como é que a coisa é extremamente rara. Olha que eu passei 2 anos fazendo isso. Então é um acidente muito, muito raro de acontecer. Mas acontece, gente. A outra pergunta foi, porque saiu na reportagem que ela, a médica que foi acidentada, foi transferida para 150 quilômetros num hospital em que tinha soro. Né? Levou 3 horas para fazer esse deslocamento. Né? E a pergunta é, ué, mas ali era um parque ambiental, por que não tinha soro? Porque não pode, gente. O soro no Brasil ele só é distribuído em hospital público e tem que ser em hospital, porque não basta ter o soro, tem que ter uma equipe médica treinada para aplicar o soro. Então, por lei, a gente só tem soro no Brasil num ambiente hospitalar. Por quê? Porque a pessoa pode não saber identificar a cobra que picou. E se a pessoa for alérgica ao soro ou tiver alguma complicação, tem que estar num ambiente hospitalar que tenha UTI. E é por isso que o soro não é distribuído em todo canto. É por isso que a gente precisa ter uma equipe médica treinada para isso. Né? E nos lugares que tem um deslocamento mais complicado, né? Mato Grosso é um deles, região amazônica é outro. Às vezes demora, mas a solução não é sair distribuindo soro para todo canto, tá? Embora seja a primeira ideia que as pessoas pensam, se fosse um produto que fosse um comprimido que você bebia com água, você podia vender na farmácia, mas não é assim, né? Tem que ser aplicado na veia, por uma equipe médica, você tem que saber qual é o soro que você vai tomar, porque vocês sabem, a gente já falou aqui, o soro é específico. E a pergunta é, baseado nisso, qual foi o soro que essa médica tomou? Qual foi o soro que ela recebeu? Então, no Brasil, a gente tem 5 tipos de soro. 3 tipos de soro são específicos, ou seja, ele só funciona para aquele grupo de cobra que picou. O primeiro soro é o soro que ela recebeu, que é o soro antibotrópico, que serve para todas as jararacas, né? Do gênero Botrops, a gente já falou aqui. O segundo soro é o soro anticrotálico, que só serve para cascavel, que é o gênero Crotalus, daí vem anticrotálico. E o terceiro soro é o soro antielapídico, para as corais verdadeiras. Então esses são os 3 soros específicos. E no Brasil a gente tem mais 2 soros que a gente chama de soros duplos, ou soros mistos, que são fabricados para 2 tipos de acidente. O soro botrópico crotálico, que serve para jararaca e cascavel, e o soro botrópico laquético, que serve para jararaca e também para surucucu. Logo que teve o acidente, o parque colocou uma enfermeira e um médico à disposição, né, para acompanhar a acidentada até o hospital, que foi uma atitude perfeita. E a outra pergunta que fizeram muito lá no Twitter é: e o que a gente faz se for picado por cobra? Né? A primeira coisa que você tem que fazer é manter a calma, gente. Parece o mais difícil de pedir, mas é isso. Você tem que manter a calma. Depois você ficar em repouso. Né? Lavar o local da picada, né? Nesse caso aí ela já estava dentro d'água, né? Então já estava automaticamente lavado, né? Deixar em repouso a pessoa e encaminhar essa pessoa o quanto antes para onde tem o atendimento do acidente ofídico. Exatamente o que foi feito nesse caso, então a atitude foi perfeita. O que a gente não pode fazer? A gente não pode cortar o local da picada e apertar para ver se o veneno vai sair. Ele não vai sair e você vai poder agravar mais ainda o acidente. Então não faça isso, não corte o local da picada, não fure, não faça nenhum tipo de lesão no local da picada. Tá? Outra coisa, você não deve passar nada no local da picada. Pó de café, alho, álcool, nada disso você pode fazer. Tá? E principalmente, gente, não amarre o local da picada, não faça garrote, não faça torniquete, porque o veneno se concentra naquela área e um veneno de jararaca, como a gente está falando, é um veneno que destrói muito o tecido. Essa é a gravidade. Então, se você concentra esse veneno com um garrote, com um torniquete, ele vai agir mais rápido. Tá? Então o ideal é sempre que você for picado no pé ou na mão, coloca o pé para cima, coloca a mão para cima, para facilitar realmente que o veneno se desloque com mais facilidade. Ok? E exatamente isso foi feito e encaminhar para o hospital o quanto antes. Então o procedimento que foi executado nesse caso, nota 10, perfeito,
chegou, demorou um pouco para chegar, mas chegou e vamos de novo na torcida para que tudo corra bem e não tenha mais problemas nenhum. Vamos torcer para isso. Bem, falando em acidente ofídico, a gente tem 30 mil acidentes por ano no Brasil. É muita coisa, gente. E eu já falei aqui nos vídeos anteriores, dia 19 de setembro agora, está chegando, a gente comemora o Dia Internacional da Conscientização contra o ofidismo, contra a picada de cobra. E a gente vai ter aqui no Papo de Cobra um ciclo de palestras durante o dia inteiro. Dia 19 de setembro é um sábado. A gente vai começar falando sobre a imunidade que os gambás têm do veneno de cobra, com a professora Viviane Bastos, às 4 horas da tarde. Às 6 horas da tarde a gente vai conversar com o professor doutor Paulo Bernardi, que vai falar sobre os acidentes naquela área lá de cima, né? na área da Amazônia. Ele é um cara muito experiente também, trabalhou, fez o seu doutorado com isso, é professor da Universidade Federal do Acre. Então ele vai conversar com a gente às 6 horas. E às 8 horas da noite a gente vai conversar sobre soro, já que a gente está falando sobre soro, a gente vai conversar sobre a produção de soro no Brasil e no mundo com a doutora, professora Maria da Graça Salomão, do Instituto Butantan, né? Uma das pessoas que mais entende desse assunto no Brasil, talvez até no mundo. Né? Então, a gente vai ter um dia que vai começar às 4 horas da tarde e vai terminar lá pelas 10 da noite. E eu estou convidando você, é só você aparecer aqui no dia 19 de setembro, nesse horário, e a gente vai poder conversar com essas feras todas. Né? Por isso que a gente sempre fala aqui, é um canal que procura pegar a ciência, e por isso que eu estou trazendo pesquisadores famosíssimos, de muito gabarito, para falar numa linguagem fácil e acessível para você entender, e eu tenho certeza que você vai gostar. O convite está feito então, ok? Dia 19 de setembro, sábado, espero vocês aqui, como eu espero você também na semana que vem, para a gente ter mais um Papo de Cobra. Valeu, gente. Se tiver mais dúvida, bota aqui nos comentários ou manda para o nosso e-mail. Grande abraço.